à noite. Aprovada a lei que estabelece medidas rígidas contra descartes em terrenos baldios. O que nós temos que fazer nesse momento é unir todos os esforços para combater esta praga que é o mosquito da dengue. Motoristas de ônibus poderão parar fora dos pontos à noite. Desembarcando em lugar mais seguro e em lugar mais próximo da sua casa, essa é a intenção. Iniciativa para tornar a cidade mais verde tem o apoio unânime dos vereadores. A comunidade com certeza vai querer estar participando de uma horta, tendo um convívio social melhor e algumas pessoas podem desenvolver isso como uma fonte de renda. Parlamento autoriza a criação do Centro para o Atendimento de Idosos. A proposta é do vereador eleito Saul Spinelli. No final da tarde, ao contrário do que acontece em casas de acolhimento e asilos, os idosos retornariam às suas residências. E ainda, Passo Fundo terá dia para lembrar o antigo mobilismo. E motivando a própria divulgação do município e tudo em função dessa paixão. Faltando poucos dias para o fim do período ordinário, o ritmo de trabalho está intenso na Câmara de Vereadores. Só nesta segunda-feira, 14 proposições passaram pela ordem do dia. Um dos textos do vereador Patrick Cavalcante estabelece medidas rígidas contra os descartes em terrenos baldios. O objetivo é evitar o surgimento de criadouros do mosquito transmissor da dengue. Para demonstrar a necessidade da legislação, o vereador fez uma visita em alguns bairros. Ele esteve no Boqueirão, na Veracruz e também no São José. Nas diferentes regiões foi constatado o mesmo problema: descarte de lixo em terrenos baldios e vários pontos de água parada. Justamente por isso, Patrick Cavalcante apresentou um projeto com medidas rígidas para as áreas particulares e assim evitar a proliferação de insetos e animais. Nós temos avaliado e tenho trabalhado arduamente quanto à questão dos terrenos baldios no município de Passo Fundo. Passo Fundo cresce, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento. Mesmo com a crise, a gente vê a especulação imobiliária crescendo em Passo Fundo. Só que esses proprietários adquirem os terrenos, não fazem a manutenção dos terrenos, que acabam então criando mato. Na criação do mato, as pessoas acham que por ser um terreno baldio e ter um mato ali, ele vira um depósito de lixo, que acabam jogando os lixos. Esses lixos que são pneus, garrafas PETs, vasos, acabam tendo água, essa água fica parada e que são então aconchegantes, né, nesse é o termo de dizer, né, esses logradouros para que o mosquito Aedes aegypti possa colocar ali suas larvas, seus ovos, e aí proliferar então o mosquito da dengue. No bairro São José, Dona Ivanir comunicou ao proprietário deste terreno sobre o excesso de lixo. Ele nem estava sabendo do que estava acontecendo. Aí eu liguei para eles que tinha muito lixo e devido a esse mosquito aí que está ajudando o pessoal, né, nós temos que tomar uma providência. Não só eu, né, a cidade inteira, né, a comunidade inteira. Aí ele disse que vinha, mas até o momento ele não veio. Como nada foi feito, os vizinhos tiveram a iniciativa de realizar um mutirão para a limpeza do local. Nós encontramos pneus, TV velha, videocassete, tem janelas, garrafa PET, garrafa de vidro e pote. Tem pote de tudo que é tipo aí, né? O que a gente conseguiu tirar, a gente tirou, né? Tudo com água acumulada? Tudo tinha água dentro. E tinha até bichinhos, só que a gente jogou fora, a gente virou as garrafas para levar até ali no barranco, né? No Boqueirão, este comerciante relatou a falta de respeito da população. Além de proliferar insetos, cobra, rato, acaba voltando para eles mesmos, que isso aqui tem depósito de larva, depósito de um monte de coisa. E a pessoa não se conscientiza, vem aqui, larga o lixo, vai embora, faz a limpeza na casa deles, traz para cá, parece que uma cultura que existe, que terreno baldio é sinônimo de depósito de lixo. Outro terreno, agora no bairro Veracruz, foi citado como exemplo pelo vereador Patrick Cavalcante. Aqui, uma caixa d'água desativada está trazendo insegurança à comunidade. Aquele terreno da antiga Madeira Benvenhor é um problema constante para o município de Passo Fundo. A gente vem acompanhando juntamente com a Associação de Moradores do bairro Veracruz, e ali tem uma caixa d'água que está inativa, que está abandonada, ela não tem escada
para que possamos subir lá, ou que os agentes possam subir lá e fazer uma verificação. Vamos precisar de uma parceria do Corpo de Bombeiros para poder ir até lá e fazer, então, uma verificação se lá dentro daquela caixa tem água parada. Se tiver água parada, então tem que ser higienizada, né? Ser feita a limpeza dela para que esse mosquito não vingue. O projeto de lei do Democrata quer mudar esta realidade. A nova lei pretende facilitar o acesso dos agentes de saúde para a fiscalização dos imóveis. Nós temos, como esta casa, achar mecanismos e meios de inibir isso. Então, o que nós estamos fazendo nessa lei? Dando uma autorização aos agentes de endemias, né? De poder ingressar nesses terrenos que são baldios e também, através de uma autorização que esta casa dará ao Executivo, que possam também, nos terrenos fechados ou as casas que não permitam ou que não permitam a entrada desses agentes, que possam então fazer após uma legislação, uma notificação. O que nós temos que fazer nesse momento? É unir todos os esforços para combater esta praga que é o mosquito da dengue. De acordo com o projeto, o proprietário do terreno que descumprir a nova legislação será punido com multa de R$ 300 a R$ 1.500. Outra matéria aprovada autoriza os motoristas de ônibus a pararem fora dos pontos no período noturno. A iniciativa é do vereador Rui Lorenzato. A partir das 22 horas até as 6 horas da manhã, o motorista de ônibus tem a liberdade de estar parando em qualquer lugar no seu trajeto, não mudando a sua linha, no seu trajeto, parar em qualquer lugar, ficando mais garantido e mais seguro para o passageiro estar desembarcando, né, portanto, madrugada, alta hora da noite, desembarcando em lugar mais seguro e em lugar mais próximo da sua casa. Essa é a intenção. A Prefeitura busca mais uma alternativa para concluir as obras da Escola de Educação Infantil do Parque do Sol. Depois de diversas tentativas de notificações e multas, agora o Executivo ingressou com uma ação judicial para obrigar a empresa responsável a cumprir o contrato. Assim que estiver pronto, o educandário deve atender cerca de 200 crianças. E depois do intervalo, você continua acompanhando o conteúdo das principais proposições aprovadas pelos vereadores no início da semana. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar, já experimentava ser livre. Assim que nasceu, foi convidado a viajar, convidado a participar, obrigado a se responsabilizar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim. Ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho. E a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga nasceu de uma vida interrompida aos 18. Trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias. E agora precisa da tua ajuda. Participe da campanha 18 é pouco. O Vida Urgente quer continuar salvando vidas, porque é preciso viver mais. O Tribunal Regional Federal anunciou o pagamento de mais de R$ 1 bilhão em precatórios para beneficiários do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.
As requisições de pagamento são expedidas pelo Judiciário para cobrar dos municípios, estados ou da União o pagamento de valores devidos após condenações definitivas. Os recursos estarão disponíveis a partir desta quarta-feira. E agora o Jornal da Câmara volta a falar sobre o conteúdo das principais proposições aprovadas na primeira plenária da semana, como o programa Cidade Verde. Confira o que prevê a iniciativa do vereador Eduardo Pelicioli. Basicamente, o projeto determina o plantio de grama ou hortas orgânicas em lotes urbanos não edificados. Esta legislação já é aplicada em diversas cidades do mundo, com o objetivo de manter a cidade limpa e preservar o meio ambiente. Eu fui estudar a legislação em Foz do Iguaçu, encontrei uma ideia, não tinha muitas características da cidade de Passo Fundo, mas a gente tirou algumas coisas que poderiam funcionar em Passo Fundo. E depois eu montei um pré-projeto, coloquei à disposição nas redes sociais e pedi colaboração das pessoas. E surgiu outras ideias, não só utilizar o lote com plantio de grama, os lotes que estão hoje, enfim, com mato alto, né, capoeira, que acabam se tornando até depósitos irregulares de lixo, muitos com causa de insegurança, porque o mato fica alto, faz com que pessoas se escondam ali, possam praticar crimes, né? E o que chamou a atenção é que surgiu a ideia de trazer, né, um espaço que também possa ser de plantio de pequenas mudas e também de uma horta orgânica, que são coisas que já acontecem em Campinas, né, São Paulo, nós temos também na cidade de São Paulo, em Fortaleza tem alguns locais que também funcionam desse formato, os terrenos baldios, e nós temos uma cidade na Alemanha que é muito conhecida por utilizar os espaços públicos também como espaços coletivos do plantio de hortas orgânicas. O republicano explicou que os proprietários de terrenos serão cadastrados em um programa que vai organizar o plantio das mudas e o período da colheita. Criar e a Secretaria de Meio Ambiente auxiliar na criação de hortas orgânicas comunitárias, mas que fica à disposição, nesse cadastro, os terrenos que estarão à disposição. A população pode, através da Associação de Moradores ou o munícipe direto aqui na Prefeitura, vir aqui, ver quais os terrenos estão cadastrados e tentar se organizar com um coletivo, um grupo de pessoas, desenvolver uma horta comunitária. Essa horta ela pode ser para consumo, como ela também pode ser uma fonte de renda para aquelas pessoas. Então é uma ideia interessante, tu preserva o terreno ocupado, né? E o proprietário não fica preocupado de ter uso capião, daquelas pessoas tomar a posse do terreno e depois pedir os direitos reais daquele terreno. Então tu acaba utilizando o terreno para a função social dele, que é ter essa relação com a cidade e com as pessoas. Além disso, o programa Cidade Verde vai melhorar a segurança pública e gerar novas oportunidades de trabalho. Hoje nós temos um sério problema, né? Nós temos muitos terrenos, principalmente nos bairros. Esses terrenos eles ficam sempre próximos a casas, né? Então esses terrenos, por ser um espaço que não é conservado, e a nossa legislação ela não é específica, nós não temos muita fiscalização em relação a isso, nós não temos um IPTU progressivo em andamento. Acaba se tornando especulação imobiliária. Então aquele terreno fica abandonado. Chega num ponto que aquele local acaba sendo um encontro de marginais, é um local que acaba sendo um ponto de tráfico de droga. Muitas vezes pessoas escondem materiais de furtos ali para pegar no segundo momento e até mesmo ali corre o risco de uma violência contra uma mulher, alguma coisa nesse tipo. Então a preocupação é estar com o terreno mais seguro, mas que a gente possa também ter uma outra perspectiva cultural e educacional sobre os espaços da nossa cidade. Se nós tiver aquele espaço servindo a comunidade com certeza vai querer estar participando de uma horta, tendo um convívio social melhor, e algumas pessoas podem desenvolver isso como uma fonte de renda. Muitas pessoas têm dificuldades na hora de acompanhar os familiares idosos e um dos principais problemas é encontrar locais adequados para o atendimento em turno integral. Pensando nisso, Saul Spinelli propôs a criação de um centro. A matéria aprovada por unanimidade foi apresentada em abril, quando o vereador eleito ocupou uma cadeira de suplente. A ideia do projeto de lei é oferecer um espaço onde os idosos possam permanecer durante o dia, recebendo cuidados e convivendo com outras pessoas. No final da tarde, ao contrário do que acontece em casas de acolhimento e asilos, os idosos retornariam às suas residências. O cidadão poderá ter à sua disposição
um local para que de manhã vá o idoso, a mãe, o pai, o tio ou o avô. Lá teremos uma equipe multidisciplinar para cuidar das questões médicas, fisioterapia e também atividades. Jogar uma canastra, assistir um filme, dar uma cesteada, conversar com outras pessoas, viver em sociedade. À noite, final da tarde, retorna para o seu lar, tendo convívio familiar. Isto já está comprovado que diminui em muito as internações definitivas, ou seja, aquelas nas instituições de longa permanência e que, lamentavelmente, às vezes são necessárias. Mas o que nós desejamos com este projeto é valorizar o idoso, aquele que trabalhou muito na sua vida, que cuidou da sua família, que defendeu a sua família, mas que nesse momento precisa, sim, de um local seguro para ele passar durante o dia. Também esteve na pauta de votação o projeto de lei criando o Dia Municipal do Antigo Mobilismo, a ser comemorado em 15 de outubro. O presidente do Autoclube, Nino Feijó, fez o pedido ao presidente da Câmara de Vereadores. Nós estamos querendo criar o Dia do Antigo Mobilista, tá? Para poder ter apoio da Prefeitura, apoio das entidades políticas, tá? E nós visando isso é o apoio para o nosso encontro, que se encontra todo ano, tá? Em outubro no Gran Palácio, tá? E vai fazer parte da divulgação do calendário municipal. É uma paixão que tu não consegue medir, tá? Em quantidade, tá? E agrupa muita gente, tá? Nós temos aí mais de 60 sócios hoje, tá? Participantes, mais de 200 veículos, tá? No clube, tá? E motivando a própria divulgação do município e tudo em função dessa paixão. E o Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até amanhã.